Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12. Eclesiastes capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem sabe o que é bom para o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Feche os seus olhos. Senhor, é a Tua palavra nesta noite, e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos traga a revelação da Tua palavra, que seja de fácil entendimento a todos, e que o Senhor leve cativo todo pensamento contrário nesta noite, tudo que vai tentar, meu Deus, impedir do povo receber a Tua palavra, que o Senhor Santo Espírito tenha a total liberdade no nosso meio e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, é a oração que te fazemos. Amém. Pode se sentar, irmãos. O tema da mensagem desta noite é: Deus sabe o que é bom para você. Tem um hino da harpa cristã que eu vou ler para os irmãos, porque eu não sou muito bom no canto, mas a música diz assim, eu acredito que a grande maioria deva conhecer: se tu, minha alma, a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. E de novo o refrão: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? Irmãos, fazemos muitos planos, desejamos tantas coisas, sonhamos tantas coisas, não é mesmo? O jovem, a jovem, quando está ali nos preparativos do casamento, sonha com tantas coisas, não é mesmo? Sonha em ter uma bela festa, sonha em ganhar muitos presentes, sonha em ter uma bela casa. Só que, às vezes, tudo isso não acontece. Parte sim, parte não, e os sonhos vão se conquistando no decorrer da vida. Quantos casais se unem e no início de vida não tem nada, e com o passar dos anos eles vão conquistando, vão adquirindo aquilo que tanto desejam. E isso casados ou não casados. Às vezes fazemos planos, irmãos, mas
a vontade de Deus é que tem que prevalecer nas nossas vidas. Traçamos caminhos que muitas das vezes parecem ser enganosos, mas pela nossa ignorância nós continuamos nesses caminhos. E quando vamos adiante, nos deparamos com uma situação que não é aquela que desejamos, não é aquela que pensamos. Nós podemos ver que Deus, Ele é inteligente em tudo. Deus planeja muito bem as coisas para as nossas vidas. Nós podemos ver que a Bíblia, ela é tão conforme, que desde o início, Deus vem preparando o caminho para a apresentação do Salvador, para a manifestação do Filho de Deus, para que Ele seja sempre o centro da palavra de Deus, como o Senhor que salva. E Deus planejou tudo muito bem, desde a antiguidade até o seu cumprimento, com o nascimento de Jesus, a sua morte, ressurreição, e o Jesus que nós adoramos hoje, o Deus que salva, que cura e que liberta. Certa vez alguém disse assim: Deus nunca vai desprezar um coração sonhador. E uma outra frase que me chamou a atenção diz assim: não peça para Deus guiar seus passos se você não está disposto a mover os seus pés. Então, se nós não estamos dispostos a mover os nossos pés, como vamos pedir para que Deus guie os nossos passos? O pastor bem orou aqui agora pouco sobre o dia de amanhã. Aqueles que vão sair para procurar um emprego, uma oportunidade, seja lá de trabalho. Se a pessoa não tiver esse movimento, irmãos, dos seus passos, dificilmente Deus vai poder guiar o emprego até aquela pessoa. Então, nós temos que nos esforçar, porque quem sabe o que é bom para nós é somente Deus. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, mas Deus sonda os nossos corações, e Deus esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, e sabe qual é a intenção que nós temos real dentro do nosso ser, se é de bom ou de mal. A Bíblia fala que Deus sabe quais são os pensamentos que Ele tem sobre nós, que são pensamentos de paz, a Bíblia fala, e não de maus, para nos proporcionar o caminho de paz, aquilo que nós tanto almejamos. Deus quer nos dar, Deus quer nos conceder caminhos de paz, de tranquilidade, mas para isso temos que nos achegar a Deus, assim a Bíblia fala, crer que Ele existe e que se torna galardoador das nossas vidas. Sonhar é bom, sonhar é muito bom, mas muito além do sonhar, irmãos, nós temos que ter a confiança de buscar a Deus sobre o nosso sonho e mover em direção daquele sonho para que ele se torne realidade. Eu tenho um sonho de ser da Marinha, eu tenho um sonho de ser do Exército, eu tenho um sonho de ser da Aeronáutica, eu quero ser um aviador. Mas você tem estudado para ser um aviador? Você tem estudado para ser um marinheiro? Você tem estudado para ser um piloto de avião? Ou o sonho só vai ficar num pensamento, num sonho vago? Muitos sonham, irmãos, como dizem, o cemitério está cheio de sonhadores, não é mesmo? Que lá jazem. E de lá não vão sair mais seus sonhos. Então, Deus quer realizar os nossos sonhos. Deus quer trazer os nossos sonhos à realidade. Então, nós podemos ver aqui na Bíblia a história de uma mulher, lá em 1 Samuel capítulo 1, vem dizendo a história de uma mulher que se chama Ana. A Bíblia fala que Ana era casada com Eucana, e Ana era estéril. E a Bíblia relata que Eucana tinha uma segunda esposa, e essa segunda esposa deu filhos e filhas a Eucana, só que Ana era estéril.
E a Bíblia fala que Ana era uma mulher amargurada, era uma mulher triste, uma mulher que tinha um sonho, de quê? De ter um filho, de dar um filho para o seu marido. E a Bíblia fala que num certo momento, ela vai à casa do Senhor e começa a orar a Deus. E a Bíblia fala que Ana, com um coração ali contrito, começa a buscar a Deus e fala ao Senhor, fazendo um voto a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor benignamente atentares para a oração da tua filha, e delas te lembrares, e deres um filho, ele será seu. Então, a Bíblia fala que passaram-se os tempos, os dias, e Ana engravidou. Ana gerou uma criança, desenvolveu, a criança nasceu e colocou o nome de Samuel. O sonho de Ana se tornou realidade, mas Ana buscou ao Senhor. Ana foi até o Senhor, Ana foi à casa do Senhor, buscou a Deus, fez um voto com esse Deus e Deus a abençoou. A Bíblia fala no livro de Salmo 136, versículo 1, assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos ver um outro caso de uma pessoa que teve os seus sonhos findados. Nós podemos ver Elias e a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis capítulo 17, a Bíblia fala que Deus orienta a Elias a ir a uma cidade, que lá teria uma viúva que o alimentaria. A Bíblia fala que Elias chega a essa cidade e encontra essa mulher. Era uma mulher pobre que só tinha um filho e era viúva. Poucos sonhos, nada tinha. Era pobre, filho único, que de repente o que ajudava essa mãe no sustento da casa. E a Bíblia fala que Elias chega para aquela mulher, primeiro ele pede água. A mulher vai e oferta água a Elias. Depois ele vai e fala assim: faz um punhado, pega o azeite, o trigo, faz um pão e me traz. E essa mulher vira para Elias e fala o seguinte: eu só tenho um bocado de azeite e trigo, farei um pedaço de pão, vou comer, meu filho vai comer e morreremos. E Elias vira para aquela mulher e fala: vai e prepara, porque do azeite da tua botija não faltará o azeite, da tua panela não vai faltar alimento. E ela creu no profeta. O sonho dela de ter uma vida de comida farta estava se findando, irmãos, porque ela não tinha mais nada. A última esperança dela era um punhado de trigo e azeite que ela tinha na botija. Ela ia fazer um bolo para ela e para o filho, iam comer e iam morrer. Pode ser que o seu sonho esteja num bocado de trigo e um bocado de azeite, e você já esteja pronto a morrer, mas creia no Senhor nesta noite, no Deus que te salvou, no Jesus que levantou dentre os mortos, e é o que está aqui nesta noite. E a Bíblia fala que é o mesmo que foi ontem, é hoje e será para sempre. O Deus que foi com Elias é o Deus de hoje, e Ele nos garante que da nossa botija não faltará o azeite. Mesmo, irmãos, que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor nos sustenta com sua destra fiel, e de lá Ele nos resgatará. E tenha certeza de que o deserto nada mais é do que um lugar de passagem. Nós vamos passar por ele, mesmo que levemos 40 anos num deserto seco. Deus fará florescer novamente a nossa terra, e de lá nós tiraremos a abastança. Da nossa panela não vai faltar o trigo, da nossa botija não faltará o azeite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na oliveira, não haja mais nada, Deus fará florescer novamente e brotará ramos novos desse tronco seco e nos dará o fruto necessário.
Então essa mulher creu no profeta, e da sua panela não faltou azeite nem trigo. Pouca farinha, sem suprimento, sem esperança, acabou o sonho. E o profeta vem, ora, clama a Deus, Deus a abençoa, e ela começa a ter abastança. Quando ela pensa que tudo vai bem, irmãos, as coisas se invertem novamente. O filho dela adoece, o filho morre. O pouco de sonho que estava brotando novamente no coração daquela mulher, acaba de novo. O filho único, ela não tinha mais ninguém, adoece e morre. E ela começa a chorar, fica triste, e o profeta se comove com aquilo. E ele fala assim: ora a Deus, poxa Senhor, o Senhor me manda vir a esta casa e fere o filho desta mulher com morte. E a Bíblia fala, irmãos, que Elias, numa atitude de fé e coragem, pegou aquele menino, levou para o quarto, deitou ele na cama, se deitou por cima daquele menino e orou a Deus, pedindo para que Deus o trouxesse de volta. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele menino ressuscitou, voltou a ter vida, e ele voltou para sua mãe. Mesmo que os nossos sonhos, irmãos, estejam no fim, mesmo que você não acredite em mais nada, ainda há esperança, porque a nossa esperança é o Senhor. Enquanto há vida, enquanto houver fôlego de vida, enquanto respirarmos, enquanto pudermos nos mover, temos que acreditar, temos que confiar no Senhor das nossas vidas. Espere em Deus, a minha alma, como diz a canção. Não perca a calma, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se está demorando, irmãos, espera só mais um pouco, porque não tardará. Jesus virá ao nosso socorro, porque Ele é o socorro presente nos momentos da angústia, nos momentos que estamos tristes, Deus nos faz forte. Quando estamos abatidos, Deus nos alegra. Quando estamos tristes, Deus vem com seu bálsamo sobre as nossas vidas e nos traz alegria. Quando estamos cabisbaixo, quando estamos desanimados, Deus nos anima com uma esperança nova, mesmo não movendo-se em fé, porque a fé nós não podemos ver, mas nós temos a certeza de que alcançaremos aquilo que desejamos. Deus quer fazer com que os úteros secos tornem a ter vida e de lá gerem vida. Deus faz o que é bom para nós, mesmo que no primeiro olhar vejamos morte ou terra seca. Essa viúva estava numa situação difícil, o profeta veio, orou por ela, Deus a abençoou, teve abastança de farinha e de óleo para muitos pães. Quando ela achava que tudo ia bem, seu filho morre. Começa a ter falta da esperança de novo. E mesmo em terra seca, Deus fez com que brotasse vida novamente. Andamos por caminhos, irmãos, às vezes nos perdemos por eles. Certa vez eu falei para minha mãe que as pessoas às vezes tomam decisões impulsionadas pelo momento. E quando essa pessoa volta à consciência, ela se depara com uma situação não muito agradável. Eu, às vezes, falo para algumas pessoas quando estão muito agitadas: não haja pelo impulso do momento, porque o impulso do momento pode trazer consequências desastrosas para as nossas vidas.
temos que ter calma e paciência para responder, para agir, para nos mover em determinados momentos, porque às vezes uma palavra, quando ela é maldita, gera um problema muito grande, e depois para se consertar aquilo é muito difícil. Temos que ter cautela em tudo que viermos a fazer, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, matrimonial, seja dentro da igreja, em todos os lugares, no ambiente familiar, porque se um casal que está discutindo a sua relação dentro de sua casa, e os ânimos estão aflorados, e começa um ofender daqui, outro ofender dali, daqui a pouco, irmãos, estão os dois tão ofendidos, tão distante um do outro, que um dorme na cama, outro dorme no sofá, começa a ter a divisão dentro de casa. Às vezes o pai quer tanta coisa boa para os seus filhos, a mãe anseia tantas coisas boas para os seus filhos, mas contrapartida, os seus filhos não querem tantas coisas boas, não é mesmo? Não seguem tantos conselhos dos seus pais, e começam a ir por caminhos que desagradam os seus pais e desagradam a Deus. Mas tenhamos cautela, jovens, tenhamos cautela, porque a Bíblia fala que é o primeiro mandamento de Deus com promessa para as nossas vidas, é honrar pai e mãe, para que prolongue os nossos dias de vida que o Senhor Deus nos dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, é um dos mandamentos de Deus para as nossas vidas. Então, devemos obedecer aos nossos pais, devemos ter cautela em responder aos nossos pais, porque eles sabem o que é bom para nós. E continuando, a Bíblia fala também de um homem que esperou por 25 anos, um homem que sonhava, um homem que acreditava, um homem que desejava por um filho, e ele já era avançado em idade, a Bíblia fala, quando Deus o prometeu. A Bíblia fala que Deus chama Isaac para fora e manda ele olhar para o céu e contar as estrelas, e ele falou assim: assim será a sua descendência. E a Bíblia fala que quando Deus promete a Abraão, em Gênesis capítulo 15 até Gênesis 21, quando cumpre o nascimento de Isaac, levou 25 anos para que isso acontecesse. Sabe, por quantos anos você tem esperado o seu sonho se realizar? Já tem 5, já tem 10, já tem 25, mas não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá e vai te abençoar. Seguindo, uma das passagens que eu acho mais fabulosa, que está em Josué capítulo 14, a Bíblia fala que o povo de Israel já tinha passado por 40 anos peregrinando no deserto, por mais de 40 anos, e eles estavam às portas da terra tão sonhada, depois de terem mandado os espias, depois de terem visto que a terra era boa, que manava leite e mel realmente como eles desejavam, e Josué volta a animar o povo, que o povo já estava desanimado, e ele levanta e fala assim: eu tinha 40 anos quando Deus fez a promessa a Moisés, de que nos daria a terra prometida, e hoje, já se passaram 45 anos desde que isso aconteceu, e a Bíblia fala que Josué estava com 85 anos, irmãos, de idade, e ele fala que a força dele era a mesma de quando o Senhor fez a promessa, e ele anima o povo para ir, avançar e conquistar a terra prometida, e a Bíblia fala que eles vão, avançam e conquistam a terra prometida. Mesmo, irmãos, que tenhamos 80, 85 anos, não devemos perder as nossas forças, não devemos perder a esperança, porque Deus renova as nossas forças, Deus renova as nossas forças, Deus renova as nossas forças, para que continuemos na jornada, para que possamos conquistar aquilo que Ele nos prometeu. Podemos andar cabisbaixos, tristes,
mas Deus quer nos renovar a alegria, Deus quer trazer um ânimo novo à sua vida. Olhamos às vezes para os rostos das pessoas, aquele semblante abatido, aquele semblante triste, aquele semblante amargurado, é porque falta algo, falta uma esperança, falta uma alegria, mas a nossa maior esperança, ela vive, ela morreu, mas ressuscitou, é Jesus Cristo. E mesmo, irmãos, que eu não conquiste um carro que eu desejo, mesmo que eu não conquiste uma casa com piscina que eu desejo, eu vou conquistar o céu, eu estou conquistando a minha salvação, e é para lá que eu vou, e é para lá que você tem que desejar ir também. Mesmo que não conquiste isso, a nossa salvação, ela já está conquistada, que foi com a morte de Jesus na cruz. Então, por que te abates, ó minha alma? Não devemos nos abater, irmãos, mas devemos confiar. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que seja penoso, devemos confiar. Quando eu perdi a minha mãe, vai fazer 8 anos agora em dezembro, eu passei por um período muito triste, um período muito complicado da minha vida. Eu não queria saber das pessoas, eu não queria saber de nada. Eu vinha na igreja, eu não passava do meio da igreja, sempre ficava de cabeça baixa, porque eu ainda tinha a mente do corpo da minha mãe sendo velada aqui no meio da igreja. Mas graças a Deus, Deus foi me limpando disso e fui sendo livre. E hoje estou aqui na frente. Mas eu chegava do serviço, eu trabalhava à noite, eu não queria saber de outra coisa a não ser dormir. Eu já estava ficando até deprimido, sabe, depressivo. A minha esposa que me acompanhou sabe muito bem disso. Eu, quando não conseguia dormir, me enchia de remédio, tomava Rivotril, porque eu pensava que se eu dormisse o tempo ia passar mais rápido. Não ia ver nada, não ia sentir nada e o tempo ia passar. Mas e o tempo foi passando, irmãos. Quando estava para completar 3 anos da minha mãe falecida, eu aqui nesse banco da igreja, eu orei a Deus, eu falei, meu Deus, eu não posso viver assim. Eu sei que ela não voltará, mas ela está bem guardada em ti, e um dia vamos nos encontrar. E assim foi, irmãos, sabe, graças a Deus, Deus acalmou o meu coração, e eu não sei como, que eu tive forças para remover os restos mortais e levar para o mausoléu da nossa família lá em Campos, sozinho. Eu só não tive coragem de ver abrir a cova, a sepultura. E isso para mim era demais também. Mas peguei tudo, arrumei e levei, sozinho, eu e Deus. Pensei em nem aguentar fazer uma coisa dessa, mas fui. Então, irmãos, temos que acreditar em Deus. Por mais que os nossos sonhos não se realizem naquele momento, Deus tem um momento certo para isso acontecer nas nossas vidas. Não adianta, não é necessário fazer como eu fiz num momento de desespero, se encher de antipsicótico, de Rivotril, seja lá do que for, e esperar o tempo passar e não ver nada. Do que isso vai valer? Nós vamos nos deprimir, nós vamos ficar cada vez mais tristes, nós vamos ficar cada vez mais aprisionados a uma situação que pode não ter saída. Eu trabalho, irmãos, com muito tipo de enfermidades,
com pessoas que são acometidas por diversos tipos de doenças. Hoje mesmo eu estava conversando com uma fisioterapeuta que é crente, e eu falei para ela assim: olha para esses doentes, vê aí a palavra de Deus se cumprir. Pessoas, irmãos, que pedem a morte, eu acredito, que num momento de lucidez eles pedem a morte. Eu quero morrer. Eles falam: eu quero morrer. Mas a morte não os encontra. Parece que a morte foge deles. Mas a nossa esperança tem que estar em Deus, irmãos. Mesmo que passemos por situações difíceis e por momentos complicados. E para concluirmos, mais uma pessoa sonhadora que a Bíblia nos relata. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 5, uma mulher que sofria 12 anos por um fluxo de sangue constante. Perdia sangue. E os estudos mostram que uma pessoa nessa condição, ela era considerada impura. Ela não podia nem tocar em nada, porque aquilo era impuro. Se ela tocasse numa caneca, num talher, aquilo era considerado impuro. E a Bíblia fala que Jesus vinha passando, irmãos, muitas pessoas ao redor de Jesus, apertando Jesus. E a Bíblia fala que essa mulher sonhadora, ela tocou nas vestes de Jesus. E Jesus do nada parou e perguntou: quem me tocou? Um dos discípulos vira para Jesus e fala assim: mestre, tantas pessoas estão te tocando. Olha quantas pessoas. Mas há um toque diferente, irmãos, que chama a atenção do nosso Jesus. Quando há um toque sincero, nem que seja na orla do vestido dele, vai sair virtude de Jesus. E essa virtude vai nos atingir. E o nosso sonho vai se tornar realidade. Quando o nosso toque nas vestes de Jesus forem sinceros, os nossos sonhos vão se tornar realidade. E a Bíblia fala que imediatamente aquela mulher foi curada. E o seu fluxo de sangue se estancou. 12 anos sangrando. Acredito eu que ela devia ter uma anemia crônica, por de tanto sangue que se perdeu. E Jesus a curou, fazendo ela se tornar pura novamente. Então, irmãos, a orla de Jesus está aí para nós tocarmos e dela sair virtudes para as nossas vidas. Jesus quer nos curar, Jesus quer nos libertar, Jesus quer fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. Então, ela tocou em Jesus, saiu o poder de Jesus, ela foi curada. Não importa, não se importa, irmãos, com o número de pessoas que está ao seu redor. Tenha fé, acredite e toque em Jesus, porque o poder dele vai te alcançar e o milagre vai acontecer na sua vida. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Confie em Deus, irmãos, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para os seus filhos, para aqueles que sonham, para aqueles que acreditam. Então, não desista dos seus sonhos, persista para o alvo, vá em frente, prossiga para aquilo que você deseja no seu coração, porque a Bíblia fala que Deus olha para os nossos corações e vê aquilo que nós desejamos, e Ele realiza os nossos sonhos. Realizou os sonhos de Ana, realizou os sonhos de Abraão, realizou os sonhos da mulher, da viúva de Sarepta, realizou o sonho dessa mulher com fluxo de sangue. E quantos sonhos Deus tem realizado?
Quantos sonhos Deus tem tornado possíveis àqueles que creem? Infinitos sonhos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coloque-se de pé nesta noite.